O Diego Ferreira Novaes foi solto. Quem é ele? Foi preso em flagrante por estupro após ejacular no pescoço de uma passageira em um ônibus na Avenida Paulista, aqui em São Paulo. Em menos de 24 horas, o acusado foi liberado após o juiz responsável, José Eugênio do Amaral, concluir que o ato não seria estupro. A decisão gerou revolta, especialmente pela justificativa do juiz para liberar o homem, que nos últimos 8 anos já tinha outras 14 passagens semelhantes pela polícia por suspeita de estupro. Hoje, o pai do acusado defendeu que o filho fosse preso. Ele disse ser perigoso que uma pessoa dessa fique solta. A Associação Paulista de Magistrados, do seu lado, defendeu o juiz, alegando ataque vil e covarde devido à repercussão na imprensa e nas redes sociais. Para que o nosso trio possa analisar melhor essa questão, eu vou ler a decisão do juiz. Abre aspas. O crime de estupro tem como núcleo típico constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, e ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Na espécie, entendo que não houve o constrangimento, tampouco violência ou grave ameaça, pois a vítima estava sentada em um banco de ônibus quando foi surpreendida pela ejaculação do indiciado. Fecha aspas. E aí, Vera? Que nojo, né? Começa daí, que nojo. Você tá no transporte público tranquilamente e vem um tarado, imbecil, fazer uma coisa nojenta, uma ignomínia dessa. Esse juiz tá errado, né? Constrangimento é claro, o ato libidinoso é óbvio e a violência é explícita. Não é preciso haver conjunção carnal para que se caracterize estupro. Isso a legislação é bastante clara. Ele fez uma interpretação muito conservadora da lei e errou na sua decisão, a meu ver. Justamente porque este mesmo indivíduo já praticou atos semelhantes outras 17 vezes, não é isso? 17 vezes 14 a ponto do passagens. 14. A ponto de seu próprio pai dizer que ele é perigoso, que ele oferece sim risco à sociedade e assim deveria continuar preso. Então, portanto, o juiz errou e ele mereceria receber, enfim, a defesa da vítima deveria recorrer, o caso deveria ser revisto. Daí, o que se seguiu é um outro problema, é um outro fato. As pessoas criticam linchamento, são contra linchamento, mas o que se promoveu foi um linchamento do juiz. As pessoas espalhando a foto dele pelas redes sociais, este é o juiz, incomode-o, etc. Nesse ativismo de redes sociais que tem um tanto de irracional. Porque o juiz deu uma decisão, mas ele deu decisão baseado em algum conceito que ele tem, conceito jurídico ou moral, ou sabe-se lá o quê, que eu considero equivocado. A maioria das pessoas pode considerar equivocada, mas daí a se incentivar que uma sociedade em conjunto promova um linchamento moral do juiz, eu acho que é um outro tipo de barbárie. Não tão grave, mas é um outro tipo de barbárie. Eu acho que não é dessa maneira que se resolvem as divergências numa sociedade civilizada. Não é dessa forma. Madureira. Olha, o caso esse indivíduo, evidentemente, é um indivíduo doente, né? Tem patologias de comportamento seríssimo, né? E são, de alguma forma, uma ameaça. A convivência dele em público com a sociedade é uma ameaça. E caberia, né? Óbvio, o judiciário, as autoridades protegerem a sociedade desse indivíduo, inclusive fornecendo ele tratamento, né, adequado para isso. É uma coisa doente, né? Agora imagine o outro lado, quer dizer, a vítima, você está lá no ônibus de transporte público, é que juiz brasileiro não anda de ônibus, né? Nem de metrô, nem de nada, tem carro particular não, pago por nós. Então ele não sabe, não houve violência. Isso é uma violência, né? Eu tenho o maior constrangimento em repetir o que aconteceu, né? Uma ejaculação. Cara, isso é uma enorme violência, inominável violência. Como não houve violência? Ora, a questão, o que se vê é que a tensão que a sociedade brasileira hoje vive é muito grande. Eu não quero justificar, não, Vera. Né? Não quero dizer que isso explica, mas não justifica. O comportamento das pessoas
o que eu percebo é que a paciência do brasileiro está se esgotando, né? O brasileiro, desde das artimanhas e baboseiras do Gilmar Mendes, né, passando por esse tipo de comportamento desse juiz, você junta tudo, a sociedade como um todo ela vai criando uma revolta interna que fica cada vez mais difícil de você controlar, né? É óbvio que isso é condenável, mas de certa forma você entende, né? Porque o que você esperava de um juiz, né? Que ele protegesse a sociedade de indivíduos perniciosos. Me parece que o indivíduo pernicioso, não, o cara é só um tolo, camarada, amparado na lei. Da mesma maneira que o Gilmar Mendes, amparado na lei, mandou soltar o Jacó Barato. Mas acontece que ele se esqueceu, por exemplo, do caso de que havia um constrangimento natural, ele não poderia jamais julgar esse caso. Mas as favas com os escrúpulos, né? Então, o que vai acontecendo é que vai havendo um distanciamento da sociedade, da opinião pública com os seus representantes, ou aqueles que estão pagos para organizar essa fusarca toda. Eu não sei onde isso vai parar, não. E a tua avaliação, Andreasa? O problema fundamental, legal, é que não me parece haver previsão, tipificação criminal à altura, digamos assim, para o que esse vagabundo fez. Eu tenho a impressão, peço desculpa ao ouvinte por não ter apurado isso antes, que entra numa espécie de contravenção penal, algo punido com pouco rigor. Vou apurar. Independentemente disso, eu li a sentença do juiz, o texto do juiz, né? O que ele queria? Que a vítima, né, essa pessoa que tomou uma ejaculada no pescoço, além de tomar a ejaculada no pescoço, tivesse assistido ao vagabundo se masturbar diante de si. Esse quadro, quer dizer, em vez da surpresa, ela ter assistido ao fato, né, às condições, às circunstâncias que levaram ao constrangimento, à barbárie de tomar uma ejaculada no pescoço, o juiz queria que ela tivesse presenciado tudo. Se ela tivesse presenciado tudo, excelência, aí tudo bem? Aí mudaria a sua determinação? Brincadeira, né? Até para justificar a falta de previsão legal, é preciso um cuidado. Né? Eu acho que só uma interpretação muito, muito semântica do código permite ele dizer que não está enquadrado na lei do estupro, no artigo que fala do estupro. Porque, vamos lá, Código Penal, artigo 213. Constranger alguém mediante violência ou grave ameaça, portanto não teve a grave ameaça, mas houve a violência evidente, a ter conjunção carnal ou... Então, portanto, conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso. Dizer que ela não permitiu porque ela estava de costas, não permitiu mesmo, mas ela justamente foi alvo dessa violência que ela não queria. Ela não queria ter nenhum ato libidinoso com esse sujeito. Isso foi imposto a ela. Portanto, a meu ver, está sim enquadrado no artigo 213, no que ele fala sobre ato libidinoso e violência. E nessa história de interpretação, velho, eu trouxe outro dia uma reportagem aqui na rádio de um caso em uma cidade, não vamos lembrar a cidade, em que o camarada foi preso porque promoveu a ameaça via redes sociais, o que o delegado, o promotor, eles enquadraram como um estupro virtual, ou seja, ele nem sequer chegou perto da vítima, mas fez com que ela passasse pela humilhação, pelo sofrimento, por meio das ameaças, e eles fizeram essa interpretação. Houve alguns advogados para falar, etc., ou seja, tudo nesse caso cai nas mãos da interpretação do juiz. É um artigo mal redigido, né, vamos dizer, esse praticar ou permitir que se pratique, ele está mal redigido, mas, a meu ver, a conduta está totalmente tipificada.